O, des- o que o primeiro quiz foi sobre qual o signo do membro mais antigo do JS. Questão A que foi algumas pessoas começaram a responder, outras começaram a dar uma divergência. E aí, pessoal, qual que é o signo? Então, eu pensei que é Capricórnio, mas eu fiquei em dúvida porque eu não sabia se o pessoal tinha acertado ou não. E eu que não lembro o que eu chutei nessa pergunta, só sei que eu chutei. Bom, eu acho que é interessante até os enigmas que a gente vai fazendo para também contar algumas coisinhas para vocês no meio do caminho e para a gente também ir nivelando, né? Porque eu vejo que a nivelação é ótimo, nivelamento de conteúdo e de história do Inspirando, né? O signo do membro do atual membro mais antigo do IJS é o meu, que é Áries, porque o Matheus não está nessa nova fase do Inspirando Jovens. Então, eu não sei se vocês perceberam ou né, viram essa parte, né? Tipo, tá tudo certo, tá tudo bem, mas a gente está caminhando separado nessa parte. Então, fica também aí, não só se alguém quiser fazer alguma pergunta, mas também fica, né, quem respondeu Ares, o primeiro que respondeu Ares. Você sabe quem foi, Raí? Eu tenho que computar aqui, mas eu acredito que foi. Bom, depois você Eu faz olho a aqui. análise do VAR, para Sim, não, sim, sim. não cortar. Alguém tem alguma pergunta, alguma reclamação, algum questionamento para o VAR? Essa é a hora, né? Não. Segunda pergunta. Segunda. Essa aqui foi Aliás, a pegadinha, né? eu tenho uma assim que eu acabei lembrando. É. Aqueles. É que teve um lá. É porque eu passei bem nesses últimos assim, eu não consegui ver direito. Mas teve, acho que um último lá que vocês mandaram por horário. Teve uns horários lá. E, inclusive eu respondi depois, mas não sei se valeu. Inclusive estou curioso para saber se valeu alguma coisa ou não. Eu acho que era o último desafio lá. Eu Que eu acredito que foi mandei, acho que o. bem depois do horário, porque foi o horário que eu cheguei. Boa, 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 boa. Do desafio extra, Danilo? Eu acho que é esse aí mesmo. Não lembro exatamente agora. A gente vai computar essa pontuação aí. A segunda foi a que, teoricamente, acabou gerando algumas dúvidas. Teve muitas respostas diferentes. Foi qual a quarta letra do quarto pecado capital na Bíblia? Esse aí foi meio que uma pegadinha. Foi Ninguém muito sabia. pegadinha. Eu fiquei, foi muito pegadinha. Porque eu falei, porque assim, eu sei quais são sete, só que aí eu contei fora da ordem. Aí eu pensei que tivesse letra. Não tem, porque é ira. E eu pesquisei, né, em vários locais e ira não tem a quarta letra. Então, a quarta letra do quarto pecado capital não tem. Essa é a resposta, né? E, pessoal, eu juro que eu não cliquei no Google para achar essa pergunta, tá certo? Todas essas, por enquanto, estão sendo invenção própria. Qual que é a outra, Rei? A outra, todo mundo que respondeu acabou ganhando. Quando foi o Todo mês e mundo o que ano que respondeu você entrou no certo, porque JS? tinha que ser pelo menos mês e ano. O Wellington colocou em meados de 2018. Alguns votaram até o dia, viu? Exatamente, velho. Precisão foi aí, viu? Precisão, precisão. E a E a última, última, qual o nome da metodologia do Lábio Jovem que fala de dados? Essa bom, aí foi essa daí era só muito para fácil, né? também quem assistiu, né? Dos setênios, né? E o que eu acho interessante, eu queria só aproveitar esse momento que a gente vai ter até as 9h30, e daí depois das 9h30 a gente vai para uma segunda etapa de falar um pouco mais do evento em si. Eu queria que alguém comentasse a respeito do setênio que falou. Eu vi alguns depoimentos bem interessantes, principalmente ligados a parentesco familiar. Alguém queria comentar, assim, tipo, qual o setênio que era quando colocou o desafio lá e o que aquilo representa na vida da pessoa? Calma, pessoal, calma. Pode falar um por vez aí, viu?
Bom, Eu já falo alguma coisa, que eu estou acendendo a luz aqui para vocês me verem melhor, só um minutinho. tá, então antes de você, eu vou perguntar aqui para o Gabriel mesmo. Gabriel, conta pra gente, cara, Opa, qual foi a sua... é, na teoria dos setênios, a questão eu coloquei de um amigo meu também, que é o meu padrinho de intercâmbio, né? E o momento foi no terceiro setênio, intervalo aí dos 14 a 21 anos. Dos 14 aos 21 anos. Aos 21. Interessante, interessante. E, Gustavo, e o seu? E até um comentário, não sei se é por causa da minha idade ou não, mas muita gente começa a, tipo, não tem nada muito relevante antes do terceiro. Não tem. Tipo, não sei se é por conta da idade mesmo, não sei se é uma distribuição que eu esqueci o nome do teórico, ele fez e ficou por isso mesmo. Mas todo mundo que eu percebi era algo terceiro, quarto, quinto, terceiro, quarto, quinto, terceiro, quarto, quinto. Belo ponto, Gabriel. Belo ponto. E, tipo, as pessoas não têm memórias infantis. Infantis não, né? Memórias dos outros dois setênios. Sim. Ok, show de bola. Tipo, eu tenho Bela pouquíssima percepção. memória, pouquíssima. Então, não sei os outros, né? Mas eu, particularmente, tenho muito pouca memória, sabe? Tipo, então, E você, Gustavo? Deixa eu só ver se eu entendi a pergunta. Você está falando, digamos, do setênio da pessoa, digamos, que nos inspira, é isso? Exatamente o que você No, respondeu na no, atividade. no momento mais difícil, certo? Cara, foi no terceiro setênio, por volta dos 18 anos. E também, né, foi uma coisa muito tensa, né? Então, que também é aquela coisa, né? Você pensar que aos 18 anos, né, você perde a sua mãe, e às vezes a pessoa não te deu nem tanta atenção. E às vezes no último ano, depois que minha mãe perdeu o irmão, aí então no último ano, a pessoa começa a melhorar, a relação começa a melhorar, e do nada, digamos, a coisa é cortada de você. Foi tempo. E ainda mais nesse setênio, né? Terceiro setênio, Sim. mais um. Sim, Danilo, o terceiro. e você? Danilo? Eu não ouvi meu nome. Então, eu acho que é bem isso. Eu ia, inclusive, comentar isso que o Gabriel falou. Eu não sei se é porque é uma fase de crescimento, amadurecimento, sei lá, mas talvez é a fase onde começa, ou a dar tudo certo, ou a dar tudo errado também, não sei. Mas na pessoa que eu coloquei lá foi também no terceiro setênio, né, que no caso, para essa pessoa é o último, que foi o momento de início de carreira, onde você tem que começar a criar coisas do nada para ser alguma coisa no futuro. Então, foi o momento mais difícil ali, onde você tem que imaginar alguma coisa que ainda não existe, de fato, fazer acontecer. Então, acho que foi o momento mais difícil ali da carreira da pessoa, né? Sim, sim. Terceiro setênio. Sim, terceiro setênio. Interessante. Assim, é interessante você ver três pessoas no terceiro setênio, tá quase tipo, né, 3 vezes 3 aqui, é bem, né, assim, bem interessante, né, assim, como o terceiro setênio, o terceiro, quarto setênio, eles acabam marcando bastante, e foi, acho que até uma coisa que eu comentei com vocês no treinamento que a gente fez na reunião passada, né, que o setênio, o primeiro e o segundo setênio, eles são um pouco lembrados. Fala, Haruzão. É um comentário, né? Vocês falaram aí que o terceiro setênio, ele é um pouco mais, vamos dizer assim, mais significante, vamos dizer assim, né? Os 3 primeiros setênios, eles são o que significa a primeira infância da pessoa, né?
E o terceiro setênio, eu estava discutindo isso na sexta, que eu apliquei a teoria de setênios no projeto lá de Barueri. E é engraçado que o pessoal ainda está nesse setênio na metade dele, né? E é basicamente onde você vive 3 aspectos da sua vida, desde a passagem da infância para a adolescência, né? Você começa lá com os 14 anos, e a passagem da adolescência para a vida adulta e da vida mais adulta ainda. Então, o cara no terceiro setênio, ele tanto termina o ensino médio, decide a carreira dele, vai para o mercado de trabalho. Então, é um dos setênios mais, vamos dizer assim, importantes na vida das pessoas. E depois só queria comentar um pouco da minha experiência também na sexta-feira, já quando a gente for falar sobre aplicação, de algumas coisas que eu aprendi, por mais que eu já tenha aplicado várias vezes, cada aplicação você acaba aprendendo uma coisa. Depois queria compartilhar um pouco com vocês. Legal, legal. Bom, daqui a pouquinho já, então. Mas acho que é interessante, né? Assim, então, por que eu acho que é importante? Se a gente aplicasse o setênio, porque geralmente o setênio a gente faz com a gente, né? Quando vocês forem aplicar dentro, né, de um online ou em rede ou presencial, o setênio você faz geralmente com a pessoa. E daí você fala de pontos fortes e pontos fracos. Como tem bastante, não, tem algumas pessoas que já participaram dessa atividade aqui, se não no Laboratório Jovem Presencial, no Acelerador de Carreiras, a gente deu uma inovada para vocês verem que a questão de referências, né, a questão de quando você olha, né, para uma referência e quais são os pontos que realmente fortaleceram ela e onde que foi o setênio que isso encaixa, né? Que são setênios que provavelmente a gente está passando ou já passou, né? E de algumas conquistas que às vezes a gente nem olha como tanta vitória, né? Mas o quanto foi importante para aquela pessoa naquele momento ter passado por aquilo para poder ser uma referência para a gente hoje de inspiração. Dentro dessa semana, né, a gente vai dar continuidade nas atividades, então a gente falou desse jeito de setênios. Essa próxima semana a gente vai falar um pouco sobre capa da revista, né, de como que vocês podem aplicar de formas diferentes, né, em outros formatos, para vocês começarem a perceber, na verdade, que o que a gente está fazendo em termos de treinamento com vocês e refinamento todo esse mês é de ferramenta. Né? Então, como que você pode aplicar uma determinada ferramenta, como que você pode realmente aproveitar aquela dinâmica, tanto no online, quanto num grupo de WhatsApp, quanto também num presencial. E eu, particularmente, sempre gosto mais do presencial, para vocês aplicarem. Né? Então, acho que até antes da gente entrar no formato do evento, né, como que a gente deve fazer isso em março, por exemplo, Haruzão, conta a sua experiência, só para dar um grito de esperança, só para que, né, a gente já não comece a marcar os laboratórios jovens aqui, sem o pessoal escutar uma história bonita. A questão dos setênios, né? Como que você tem que trabalhar, vai muito de um processo de você adquirir um feeling, vamos dizer assim, porque você está falando sobre passado, né? Então, vocês estão refletindo sobre passado, etc. Vocês vão ter que fazer isso com a sua audiência. E isso, muitas vezes, é uma faca de 2 gumes, né? Pode ser algo tão legal que as pessoas vão achar sensacional, ou pode ser uma experiência ruim para a pessoa, se ela tiver alguns traumas, né? Acho que foi algo parecido que a gente falou na semana passada também, mas é algo que você tem que tomar cuidado. Só a minha experiência na sexta-feira, né? Eu fiz com um pessoal que é adolescente, eles são estagiários no Centro de Informática e Tecnologia da Prefeitura de Barueri, onde a gente tem nosso projeto. A gente está capacitando eles com a metodologia do acelerador de carreiras, e a gente começou, né, pelo começo, e muitos deles acabaram se engajando, mas uma das pessoas, ela falou o seguinte, ela falou que ele fez a reflexão sobre o setênio dele, o primeiro setênio, ele falou, minha vida do 0 a 7 anos foi horrível. Então, assim, o que você pode falar para uma pessoa assim, né? O que você pode, como um facilitador, né, e vocês já estão em contato um pouco com a metodologia faz um tempo, o que vocês podem falar para uma pessoa numa situação dessa? Diz aí, Mirandinha, o que você está dando risada? Cara, porque, assim, eu penso o que eu faria, assim, eu ia tentar, no máximo, acalmar, mas, assim, é uma risada, às vezes, até de desespero, porque quando acontece isso, você fala, putz, desculpa a palavra, galera, fudeu, eu, tipo, mexi numa dor do cara que agora... Né, assim, vai ser, né, enfim, como que você mantém isso, né? Assim, é uma risada desesperadora, que eu diria.
Aí eu vou jogar você na fogueira. O que você faria numa situação dessa? Desafio do Haruzão, hein? Olha que legal. É que depende do grau que você mexeu, né? Assim, eu acredito que 29. eu acredito que no máximo eu ia tentar minimizar, né? Independente do que seja, e depois também às vezes procurar ajudar depois, enfim, no backstage, né? Falar, ó, vamos terminar a Exato. atividade aqui, depois a gente conversa. Mas eu acho que é Uhum. interessante que o Gustavo levantou a mão e o Gustavo tem bastante propriedade para comentar com a gente aqui. Olha, eu devo dizer realmente, né, que seria talvez uma situação muito delicada, mas talvez o que eu faria talvez logo de cara seria talvez estender, digamos, a minha mão no sentido empático, porque eu talvez até utilizaria até do meu próprio exemplo para poder mostrar que eu não fui muito diferente disso. Isso talvez daria à pessoa um pouco mais de tranquilidade, talvez, junto com, no caso, se tratando de mim. E através disso daí, eu talvez iria querer talvez motivá-lo a querer conversar um pouco a respeito disso, claro, sem forçar nenhuma coisa. Eu diria, com certeza, para mim também não foi fácil no começo admitir, digamos, por esses problemas que eu tive e tudo, era muito doloroso, mas que eu estaria, digamos, ali para poder ajudá-lo a enfrentar isso daí e transformar, digamos, aquilo dali que talvez tenha sido mais negativo numa experiência que poderia trazer a ele, digamos, com uma nova força. Talvez seria, digamos, explorar, digamos, naquele evento, o que ele poderia extrair, digamos, de experiência para poder converter aquela fraqueza numa possível força, se aquilo dali afeta ela há muito mais tempo. Como foi comigo também. Sim. Eu acho que, assim, o caminho da empatia é o melhor caminho. Assim, acho que até umas 2 semanas atrás eu, né, teria um pulso mais firme de falar o que eu faria. Mas depois eu tive uma experiência de um parente muito, 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 muito próximo que teve um surto, uma coisa que eu nem imaginava que poderia acontecer, de uma coisinha que mexeu lá no passado, sabe quando faz assim, ó, pum. E aí eu falei, caraca, assim, tipo, como às vezes existem algumas vulnerabilidades dentro da nossa própria cabeça que a gente nem imagina, né? Assim, todo mundo é vulnerável a acontecer isso hoje em dia, né? Mas é interessante até porque pode acontecer, galera. É difícil, Sim. claro, mas é algo que a gente tem que saber que a gente está lidando com gente. Haru? Uhum. E nesse sentido, né, o que eu fiz? Primeiro que ele falou de uma forma assim, brincando, né? Mas toda brincadeira sempre tem um sentido de verdade. Então, o que eu fiz na hora, né? E o legal é que eu criei um senso de empatia com o pessoal, por já estar acompanhando eles faz quase um mês, que eles falaram, não, pô, veja bem, você tem que aprender com esse tipo de experiência e etc, né? E é legal, assim, 2 coisas. Uma que o Gustavo falou que eu acho muito legal, você criar uma empatia. E eu não tive tantas experiências ruins no primeiro setênio, mas no segundo setênio eu tive, o Miranda sabe um pouco mais, na escola, etc. E eu procurei usar isso. Então, criar empatia é muito importante, né? E também aquele negócio, a gente vai mexer numa coisa, só que como um facilitador, como qualquer coisa que você for fazer na vida, você tem que ter responsabilidade de não fazer só no momento, mas você acompanhar. Então, eu chamei ele no WhatsApp, etc. Vou continuar acompanhando ele durante o processo, né? E é uma pessoa que você tem que, às vezes, ter uma atenção a mais, né? Mas eu acho que, como um facilitador, você tem que ter responsabilidade do início ao fim. Quando a gente fala de algumas ferramentas de autoconhecimento, Miranda sabe também, é uma coisa que você não vai fazer só naquele momento. Tanto que é recomendado para o participante que ele leve isso para casa e reflita sobre isso. Então, é um processo, assim, contínuo, e que eu acho que a pessoa deve fazer pro resto da vida, porque é um processo de aprendizagem muito legal que você acaba tendo. Era só essa experiência mesmo que eu queria compartilhar com vocês, e como casa de ferreiro, espeto não pode ser de pau, né, tem que ser de ferro, a gente tem que não só se autoconhecer, mas a gente usar muito da empatia nesses processos. Perfect. E, bom, e também dando uma coisa que eu acho que é interessante, pessoal, a gente adaptou o ranking e está trabalhando com ele aos poucos, porque a princípio é mostrar para vocês algumas ferramentas que a gente pode utilizar de você conseguir fazer com que as pessoas interajam.
Lógico que a gente vai elaborar algumas coisas interessantes para quem estiver bem no ranking. E o objetivo do ranking é a gente criar uma métrica realmente de um ranking de impacto jovem, né? Então a gente está fazendo esses testes até para que vocês entendam, mas num segundo momento, e aí a brincadeira começa a ficar séria, é quando a gente começar a fazer os eventos de verdade, tipo, começar a fazer com que vocês ou sejam as pessoas que vão ajudar a gente a divulgar para participar, ou executar isso presencialmente, ou ser algum facilitador, principalmente online, né? A ideia é que a gente consiga fazer a ferramenta online e offline. Principalmente a gente gosta do presencial, né? Então acho que o nosso concurso seria a gente conseguir fazer com que as pessoas fizessem isso presencialmente. Mas enquanto a gente vai pegando confiança, a gente vai fazendo esse trabalho de rede de conexão, né? Então, nesse primeiro momento, eu queria... Essa vai ser uma reunião bem de nivelamento mesmo, e eu queria saber primeiro se tem alguma dúvida de vocês, porque eu tive uma pergunta de um membro antigo, que não está aqui, com algumas dúvidas de o que virou o JS das redes disso, daquilo, tal. Eu falei, a gente enxugou tudo, né? E a gente está trabalhando nessa parte de capacitação de embaixadores, né? Principalmente desses multiplicadores de conhecimento. Tem alguma dúvida para vocês desse processo que a gente está fazendo? Não, para mim está sendo um processo bem natural, inclusive. Então, quer ligar a câmera, dúvida em si eu não tenho. Tipo, na verdade, sou um cara mais ansioso pelo resultado, sabe? Tipo, em ver onde que isso vai parar ou como que isso vai se dar certo, enfim, mas dúvida como a gente vai dominar o mundo assim? Não. Exatamente, né? Cadê o Pink Cérebro nessa hora? Exatamente. Bom, se alguém tiver depois e tiver com vergonha aqui, me mande no privado depois, porque acho que é importante a gente ter daqui para frente esse nivelamento de conhecimento, né? E aí, o que eu gostaria que cada um de vocês comentasse, assim, bom, qual que é a minha sugestão? Que a gente comece fazendo, a partir de março, algumas facilitações, alguns laboratórios jovens, os online principalmente, a gente vai ajudar vocês. Então, a gente vai ajudar na divulgação, vai fazer uma divulgação compartilhada para que os nossos amigos próximos participem do Laboratório Jovem, que vai ser o quê? Como a gente fez na reunião passada, mas de um jeito fazendo a dinâmica, né? E fazendo as atividades como a gente está fazendo com vocês nos grupos. Então, a partir de março, o online a gente vai fazer junto. Mas eu queria saber se alguém tem coragem de, em março, e aí pode pensar, fazer presencial, tá? A gente gostaria que vocês fizessem presencialmente também. Então, quem tiver coragem, a gente vai dar um apoio, um suporte, né? Coloque isso na ata, Gabrielzinho, que a gente precisa... vou falar presencial de novo. Presencial. Online a gente vai dar o suporte para fazer. Mas o que a gente puder começar a planejar de presencial, pelo menos agendar uma data para março, abril, enfim, é interessante a gente começar a ter esses modelos, tá? Mas o online a gente vai ajudar vocês a fazerem. O que eu queria desenhar com vocês legal, nós vamos juntos fazer um Lab Jovem online. Né, a gente vai divulgar e vai fazer e vai... Tá, como que a gente vai organizar isso, né? A gente já passou para vocês a apresentação, né, que a gente pode usar, o treinamento, um e-book para vocês darem uma olhada também, né? A maioria de vocês já participou das nossas atividades, então vocês sabem, e as atividades no grupo a gente já está fazendo para vocês entenderem um pouco mais como que a gente pode trabalhar. O que eu queria compartilhar com vocês, e eu até pedi para o Gabriel me ajudar nessa parte, mas a gente vai precisar de um tempo até para gastar, e eu vou precisar também do Haruzão, para que a gente comece a fazer isso aqui, ó. Vocês estão vendo? Sim. Que é o quê? São quais as etapas que a gente precisa fazer para tirar um evento do papel. Que é onde eu quero que aqui
os próximos embaixadores, multiplicadores que entrarem aqui para fazer o laboratório jovem online ou presencial, eles vão ter um passo a passo no Trello de como eles vão conseguir executar todas as etapas. E aí, não só para quem já fez o laboratório jovem, para quem participou do acelerador de carreiras e quem tem experiência em eventos, eu acho que é interessante, eu gostaria que vocês, que a gente, né, fizesse um esforço aqui junto para a gente entender. Vamos supor, tá? E aí vem o nosso desafio dos próximos 25, 30 minutos no máximo. Se a gente, como grupo de jovens, resolve, né, agora, democraticamente, a gente resolveu fazer um evento do Laboratório Jovem em março, tá? Como a gente faria esse evento? Online ou presencial? Enfim, vamos para online primeiro. Como seriam as atividades que a gente precisaria fazer para cumprir esse evento? Primeira coisa é criar uma divulgação, um controle de inscrição dos interessados, né? Tipo, não adianta muito Show. divulgar e tal e ficar tipo, nossa, tipo, não tem inscrição nem nada, não. Então, criar um formulário de inscrição que seja eficiente e tal, até poder ter um número controlado de pessoas, isso é o primeiro passo importante. Peraí que Até agora... porque como é online, a gente trabalha com questão de servidor e tal, né? Tipo, a gente não pode Então, vamos lá. achar que é um evento ilimitado, todo mundo entra e o evento dá ruim por conta disso. Formulário de Então, a primeira inscrição. coisa é isso. O que mais que a gente precisa para montar esse evento? Só deixa eu ver se eu peguei a ideia antes. Mas beleza, aí vai juntar todo mundo no laboratório, só que eu só não entendi exatamente para fazer o quê? Seria uma live? Eu não peguei a ideia exatamente. Seria como a gente fez na reunião passada e como a gente fez no acelerador de carreira com vocês. Ah, tá. O laboratório jovem, acho que até uma dúvida interessante, Danilo. Acho que quando a gente vai aplicar o laboratório jovem, a gente tem que aplicar em uma ferramenta ou o Hangouts ou o Zoom, né? Alguma coisa que permita a comunicação. Eu acho que é importante também, talvez até ou na própria divulgação ou quando a pessoa for colocar o formulário de inscrição, deixar bem claro os objetivos ou, sabe, o que a pessoa, entre aspas, vamos dizer para esse lado, vai ganhar participando disso, sabe? Só uma outra dúvida também, quem participar do evento online tem algum certificado de participação, coisa do tipo, ou não? Haru? Eu acredito que depende, sabe? Que, tipo, o que vai estar escrito no certificado, entendeu? É um curso de autoconhecimento. Eu acho que é mais válido a gente chamar de workshop, né, no certificado, Sim. E colocar, por exemplo, um período de 3 horas, mas é algo que a gente pode fazer sim. Além da questão do certificado, pensando no pré-evento, né, uma questão de uma página escrevendo sobre o evento, principalmente para os presenciais, né, para fazer toda a gestão de inscrições, a gente vai dar todo o suporte em relação a isso, tá? Talvez agora para os primeiros online nem tanto, né? Mas futuramente vocês vão ter toda uma estrutura online de divulgação. Beleza, a gente fez um formulário, a gente colocou clareza nos objetivos que ela vai ganhar participando do Lab Jovem, na parte de autoconhecimento e tudo mais. A gente classifica isso, na verdade, de workshop, laboratório jovem, ok? O que a gente precisa? Está faltando uma coisa fundamental. A primeira coisa que a gente precisa quando a gente vai definir um evento. Data. Pronto. E aí eu pergunto para vocês, que data que a gente vai definir para esse evento? Calma aí, eu vou abrir um calendário. Apenas uma dúvida. Esse evento, dia de semana ou fim de semana? Eu acho que seria melhor no fim de semana, né? Eu votaria final de semana.
Final de semana? Show. Acho que é melhor, 28 de março, que tal? Cai no sábado, último sábado do mês. Ó, a gente teria as opções de sábado ou domingo. Aham. Tem que ver o horário também, né? E aí, é difícil montar um evento, né, galera? Tipo, você pensar assim, o que é melhor para o pessoal? Vamos... E uma outra questão também, para esse evento vai ser um limite, vamos dizer, um mínimo de pessoas? Como é que é? Vamos colocar o limite aqui depois. Mas a data seria o quê? Domingo, dia 22? Pode ser? Por mim, ótimo. Às 17 horas. Boa. Tá fazendo nada, domingão. Se não der certo, a gente põe outro horário. Beleza. Limite. Tem um limite de máximo de pessoas? 30? Eu acho que seria interessante. Umas... E eu gostaria de colocar um limite baixo para começar, mas aí vai, claro, né? Democraticamente depende de vocês. Não sei, acho que o áudio tá bugado. Estou conseguindo ouvir? 20 pessoas? Aí vai Gente, depender do quanto a gente consegue, vamos dizer, administrar lá dentro do evento, né? uma Porque opinião. para mim como que a gente vai fazer o evento, enfim, como que vai ser a dinâmica dele, sabe? Tipo, dá certo fazer 20 presencial, mas no online, tipo, tem tempo de deixar 20 pessoas falar e tudo mais. Era esse feedback que eu ia dar. Eu acho que 20 pessoas online é difícil, presencialmente é tranquilo. Sugestão, acredito que de 5 a 10 pessoas online é o máximo que você consegue ter, tanto para as pessoas compartilharem, mas principalmente para você criar empatia com elas, entendeu? Imagina você criar uma relação de, tipo, você vai conhecer a pessoa na hora e tal. Eu acredito que 5 pessoas é o número ideal, independente do seu nível de experiência. Mas não tem a questão também porque a galera vai se inscrever, beleza, só que normalmente não é todo mundo que entra no online, não é todo mundo que vai estar ao vivo na live. Esse limite vai ser o limite para a live e não da inscrição ou não? Então, eu acho assim, que deveria ter um pouco mais, porque nem é garantido que todos vão entrar, né? Sempre, todo evento que eu estive envolvido, nem todos que foram inscritos foram. Então, eu acho assim, melhor colocar uns 15 para garantir assim 10 pessoas, mais ou menos. Boa. Eu voto por 15, porque aí de 15 provavelmente no máximo 12 entram. Eu acho que a gente também pode, a princípio, trabalhar a teoria da escassez, porque se a gente tiver 50 inscritos, a gente já pode marcar uma segunda data. Sim, Luiz, faz assim faz uma inscrição, daí a gente vê quanto por um período, a gente vê quantos estarão inscritos e daí a gente divide, entendeu? Legal. Show, já colocamos limite. Novamente, eu acredito que é um número muito alto, viu, galera? Falando pela minha experiência, mas se vocês quiserem testar, porque assim, o intuito do Lab Jovem, eu acredito que seja mais qualidade do que quantidade, entendeu? Para evitar que fique um negócio expositivo, fique um negócio mais participativo. Entenderam? Então, assim, legal. Se você divulgou e se inscreveram 8 pessoas, mas tem 3 só, eu acredito que vai ser muito melhor fazer com essas 3. Inclusive, o Miranda sabe a experiência que a gente teve em Ibiúna, né, Miranda? Algo parecido. A gente imaginava que ia ter, tipo, sei lá, 40 pessoas, tinham 3, mas foi extremamente proveitoso para os 3. E pra gente, não. Exato, mas assim, vocês vão estar online, do conforto da casa de vocês, então acredito que eu particularmente preferiria fazer, sei lá,
3 sessões com 5 pessoas do que uma sessão com 15. Enfim, sugestões. E uma outra dúvida que gerou agora, essas pessoas vai ser as pessoas sem contar a gente ou vai colocar a gente lá no meio também? Ou como é que é? Desculpa, você pode repetir, Danilo? Se, por exemplo, a galera vai se inscrever e tudo mais, a gente vai compartilhar, vai divulgar. Só que para essa atividade, para esse evento, a gente vai estar incluso como os administradores ali ou tal, ou a gente vai fazer formulário de inscrição também? Não. Na verdade, assim, é um formulário de inscrição para todo mundo, o que eu imagino nesse primeiro evento, e a gente faz tudo junto, como alguns como ouvintes e participantes. Eu acho que o que a gente pode fazer nesse primeiro evento, eu posso facilitar até para vocês verem um pouco das manhas, né? E aí vocês vão me ajudando no processo e eu vejo mais nesse sentido, entendeu? Que vai ser um teste que a gente vai fazer para os próximos. Ah, beleza, beleza. Uma dica / sugestão é que nos primeiros, ou até em todos, vocês sempre tenham, vocês podem formar duplas entre vocês para o online, né? De você sempre ter uma pessoa que você conheça, engajada, para puxar as outras pessoas e fazer aquele efeito manada, entendeu? Por exemplo, se o Miranda faz uma, eu entro como um participante e me engajo mais para puxar as outras pessoas, entenderam? Então é ideal que talvez vocês façam duplinhas aí. Outra sugestão. Isso acho que vai para uma segunda etapa de eventos, mas vão ter duplinhas também. Spoiler, yeah! E aí, bom, a gente já tem o limite e tal. O que mais? O que a gente precisa para fazer um evento? O conteúdo? Eu ouvi alguém falar de conteúdo aí. Falar bem baixo, não sei quem foi que eu... Acho que o Danilo. Também acho que é importante também estabelecermos um horário em que nós já vamos estar nos reunindo. Também acho que isso é importante. Porque toda vez se reunir em cima da hora, às vezes não daria tempo de organizar tudo direitinho, mesmo sendo online. Uma hora para reunir, Gustavo, você diz em pré-evento, alguma coisa assim, antes do evento? Assim, tipo, nós nos juntarmos, já alinharmos como a coisa vai se proceder, mesmo que a gente já tenha esquematizado tudo, mas ressaltar os pontos importantes na prática, antes, digamos, para o pessoal chegar, para que, digamos, para o evento já, para que, digamos, para todo mundo ter entendido claramente tudo que vai ser feito, assim, digamos, evitar até possíveis dúvidas, que às vezes as pessoas têm dúvidas e às vezes deixam para a última hora para perguntar, então é bom, digamos, abrir esse pequeno gapzinho. E qual é o dia que você sugere? Olha, tudo depende, digamos, do grau de preparação da equipe. Às vezes, quem quiser, pode ser talvez até um dia antes, ou até se quiser... Um dia antes, 2 dias, né? Acho que isso daí, digamos, está mais que o suficiente para poder só alinhar, digamos, por uns últimos detalhes. Eu acho que não precisa de mais do que isso. 1, 2 dias tá bom. Dia 21, então? Mas acho que estaria bom. Mas aí também ia depender também de todo o pessoal, se não ia ter compromisso nem nada. Ou até se ficar muito complicado, se mais para frente já terem estabelecido duplas, cada um pode se organizar com a sua própria dupla. Aí depois todo mundo só junta, digamos, por o que cada um planejou. Mas aí depende, digamos, das combinações aí. Entendi. Então, deixa dia 21/3. Mais alguma coisa que a gente precisa para evento? Só um ponto também, eu acho que... Eu acho que... Vai falar aí.
Eu ia falar que, assim, a princípio, para divulgar para eles e para, né, é mais ou menos isso, mas nos bastidores a gente vai ter que só, de fato, criar tudo, né? Fazer tudo o que a gente for fazer, as atividades com ele, criar todas, definir todas certinhas. Se for para fazer, no caso, a página, talvez, né? Fazer, já começar a fazer, já fazer um bannerzinho, já fazer como que vai divulgar, quem vai divulgar, ou quando vai começar a divulgar, e essas questões dos bastidores, sabe? Então, vamos lá. Eu peguei só o último. Quem vai divulgar, né? Quem vai Ou divulgar? quando vai começar também. Quem vai divulgar, acho que todos, né? Todo mundo pode divulgar. Mas quando que começa de fato, ó, já tá tudo pronto, já podemos já, né, dar início nisso aí. O que precisa estar pronto? Acho que o evento, né? Ter certeza de que tá tudo alinhado, de que a gente já tá com a estrutura do evento toda pronta para poder começar, entendeu? Mas a princípio, eu não É sei isso que tanto a gente está quando, mas acho que definindo é de isso. estrutura. Tipo, vou dar umas dicas, vai. Uma arte. O que eu tava pensando agora era até fazer, como eu gosto bastante dessa parte de edição, era até fazer um videozinho, um trailerzinho. Só que como eu não garanto isso, até porque eu tô sem PC ainda, mas eu pensei em fazer isso, assim, só sugestão por enquanto, nada definido. Quem vai divulgar? Todos do IJS. Uhul. Quando a gente pode começar? Ô, Luiz, eu acredito que em 30 dias, por exemplo, vai ser dia 22. Eu acho que já semana que vem já temos que começar a divulgar. Então, no máximo, a gente tem que divulgar. No máximo, mais tardar até o final do mês. Eu iria meio que sugerir dia 2 de março, pela questão do carnaval. Não sei se vai influenciar muito, não sei. Mas assim, a gente já pegava o Faz embalo sentido. depois Viu? de. Ô, Luiz, coloca para ficar melhor. Depois do carnaval mesmo. Eu vou colocar entre o dia 22 e o dia 2 do 3. Isso. Beleza. Que mais? Data de inscrição, tipo, até quando poder inscrever, né? Bom, show, pessoal. Não vou queimar muito os neurônios de vocês, mas é que eu queria que vocês fizessem realmente essa reflexão para vocês começarem a pensar nisso, né? Poxa, se eu for realizar um evento, o que eu preciso? Sei lá, material de divulgação, tipo um press kit para mandar para quem vai participar para entender o que está fazendo também. Para nossa rede, o que a gente precisa? Cada um gravar um vídeo falando o que é e como que você está participando, aonde que vai ser colocado o link da inscrição, como que vai ser o texto do WhatsApp para a gente poder mandar para todo mundo e conseguir fazer essa divulgação. Se vocês forem fazer o offline, onde que vai ser o lugar, qual vai ser o material que vocês vão ter no dia, né? Eu acho que é interessante até para que vocês reflitam, né? E a gente vai deixar um espaço aí de um dia aberto para que para que vocês possam mandar dicas do que a gente vai precisar para um evento, para a gente assim ter esse senso de depois do nosso primeiro evento, o que faltou, entendeu? Vocês terem esse tipo de responsabilidade. Eu vou, junto com o Gabs, montar essa estrutura de Trello para que a gente possa usar ele já na nossa primeira
dinâmica, né, no nosso primeiro evento que a gente vai fazer no dia 22 de março. Mas acho que é isso, né? A gente está caminhando cada vez mais para que vocês sejam articuladores disso e o objetivo é basicamente esse. Haruzão, quer falar alguma coisa? Não, acredito que fico feliz aí que tenha já um planejamento. O Miranda sabe que eu gosto de ser bem prático, né? Legal saber que a gente já tem já um próximo passo bem definido. E eu acredito assim, sempre são as mesmas carinhas que estão aqui, né? Sempre são vocês. Eu acho que vocês são o grande núcleo aí dessa nova etapa do Inspirando Jovens. E o que vocês precisarem, questão de suporte, material, que nem vocês falaram, a gente vai desenhando juntos e a gente vai conversando. Então, contem com a nossa equipe aqui de São Caetano também. E busquem conhecimento. ET Bilu. E aí, pessoal, mais alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram falar? Danilo tá meio torto. Não, eu tô de boa. Show de bola. Bom, basicamente isso, né? A gente vai soltar o ranking lá aí até amanhã de manhã para a gente dar uma olhada. Vão depois, a nossa próxima reunião, até para a gente manter o planejamento, né? Hoje a gente falou de estrutura para vocês terem uma reflexão de como que é difícil a gente poder pensar nessa parte. Na próxima reunião a gente vai apresentar o planejamento para vocês, então a gente vai abrir para que vocês possam dar sugestões do que a gente precisa para um bom evento. E a gente vai, num segundo momento, na reunião da semana que vem, falar de métricas, né? Então daí a gente já vai estar um pouco mais com o nosso ranking rodando, com o objetivo aí de captação de pessoas, né, para o nosso próximo evento. Então, porque a forma, eu acho que vocês não perceberam também, mas a forma que as pessoas vão fazer a inscrição vai impactar no nosso ranking também. Então, isso que eu acho que é interessante a gente construir junto, além só da ferramenta, como que a gente pode também fazer com que pessoas que entrem tenham essa vontade de realizar as atividades. Beijo no coração de vocês, 10 horas da noite, a gente conseguiu cumprir de novo com o horário, fico feliz, um beijo e boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. E, Miranda, só falar, eu acabei criando um outro link do Trello antes de você soltar a tela, porque eu não sabia que já tinha criado. Então, eu criei como se não tivesse, e aí eu mandei para você no seu privado. Aí, de qualquer forma, tá lá o link para convite. Tá bom. Luiz. Oi. Você precisa falar comigo, não conseguimos falar. Só deixa eu terminar um negocinho, que eu preciso só resolver essa questãozinha aqui das atividades, porque senão começa a semana e a gente... Mas aí a gente conversa daqui a pouco. Beleza, tranquilo. Valeu, tchau.